Muito bom dia a todos e a todas que nos assistem aqui ou pelo Facebook. É um grande prazer estarmos aqui para poder falar um pouquinho sobre a importância da fitoterapia no autocuidado contra o Covid-19. Como o Paulo me apresentou, eu vou falar rapidamente os meus créditos aí. Eu sou farmacêutica bioquímica, formada pela Universidade de Cuiabá, UNIC, em 97, a minha primeira graduação. Fiz várias especializações dentro da área de farmacologia, da área de plantas medicinais, na área de medicamento e na área de serviço público. E fiz também meu mestrado e doutorado na área de ciências da saúde pelo Laboratório de Farmacologia da Faculdade de Medicina da UFMT, sob orientação do professor doutor Domingos Tabajara. E fiz o meu pós-doutorado na área de etnobotânica com o professor Germano Guarim Neto, também da UFMT. E agora estou ingressando no pós-doutorado pela Unifesp com a professora Eliane Rodrigues. E também concluí a graduação de licenciatura em Ciências Biológicas e também em Química. Enfim, estudar é sempre, não podemos parar, tá? Então, também, atualmente, estou atendendo no consultório, no hospital aqui em Juína, onde eu me resido, e estou trabalhando em uma farmácia, desenvolvendo o trabalho de atenção farmacêutica e como diretora executiva do Instituto do Saber Ativo para divulgar esse trabalho nessa época de Covid-19 ao mundo inteiro, para podermos compartilhar o nosso conhecimento. Que quem ensina aprende muito mais. Então, é isso que a gente sempre vem pregando, né? Então, eu quero agradecer ao Telesaúde de Mato Grosso pelo convite e especialmente a Coordenadoria de Promoção e Humanização da Saúde da Secretaria de Estado de Saúde de Mato Grosso, que em parceria com o Instituto de Saber Ativo, aceitou aí o desafio em estar falando sobre a importância da fitoterapia no autocuidado contra o Covid-19, nesse mês que nós comemoramos aí o mês nacional das práticas integrativas e complementares no SUS, né, e fundada, aprovada em 2006. Então, meu muito obrigada. Então, a gente tem aí as plantas medicinais que nós podemos estar utilizando no nosso dia a dia para o nosso autocuidado, e ela traz vários benefícios entre o equilíbrio, a saúde, a motivação, o bem-estar e a realização. Depois vocês vão entender o porquê. Então, antes da gente iniciar, eu quero falar aqui que é importante lembrarmos que, apesar da rica biodiversidade vegetal existente no planeta e a presença de muitas plantas medicinais com inúmeros princípios ativos cientificamente comprovados contra inúmeras bactérias, vírus, fungos, parasitas e várias outras enfermidades, várias outras doenças, ainda não existe nenhuma planta com efeito comprovado contra o Covid-19, tá? A Organização Mundial da Saúde declarou, em 30 de janeiro de 2020, que o surto da doença causada pelo novo coronavírus, chamado de Covid-19, constitui uma emergência de saúde pública de importância internacional, o mais alto nível de alerta da organização, conforme previsto no Regulamento Sanitário Internacional. E em 11 de março de 2020, a Covid-19 foi caracterizada pela OMS como uma pandemia. Então, com base nisso, a Covid-19 tem causado pânico entre as pessoas, mantendo o mundo todo em alerta. No entanto, muitos países não estão preparados para essa doença e, por isso, não são capazes de impedir a transmissão ou tratar as condições com eficiência. E nós, como temos aqui no Brasil, assim como vários outros países,
né, as políticas públicas, nós precisamos de estar colocando em prática as várias políticas, especificamente a da fitoterapia, que é o uso das plantas medicinais, que é uma alternativa muito viável aí para os cuidados, o autocuidado aí contra o Covid-19. Desde 78, em Alma Ata, uma grande conferência em Alma Ata, na cidade de Alma Ata, com a presença de mais de 170 países, dentre eles o Brasil, foi recomendado a inserção das práticas integrativas e complementares nos sistemas públicos de saúde. E com base nisso, o Brasil vem implementando essa política desde a implantação da SEMI e, após a sua extinção, foi feita a retomada dessa política, né, com vários produtos aí desde 2002, com a política de assistência farmacêutica, um compilado aí do programa da SEMI, e também, em 2006, a aprovação da Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares, no SUS. E dentro dessa política, inicialmente, continha cinco terapias terapêuticas, né? 5 produtos, né, dessas práticas. Dentre eles são a fitoterapia, a homeopatia, o termalismo, a antroposofia e a acupuntura. Dentre essas 5, foi, então, desmembrada a Política Nacional de Plantas Medicinais e Fitoterápicos, aonde foi lançado o programa, a política e o programa, justamente porque as plantas medicinais é muito mais ampla e ela precisa de ter o apoio e o suporte de outros ministérios que não só o da saúde. E de lá para cá, o Ministério da Saúde vem lançando aí várias ações para fazer o fomento da Política Nacional de Plantas Medicinais e Fitoterápicos, aonde nós temos aí 12 medicamentos fitoterápicos disponíveis aos municípios que quiserem estar adquirindo para disponibilizar no SUS. Temos também aí várias resoluções que ancoram aí, amparam essa política, mementos, listas de plantas, né? Suplementos de suporte aí de mementos farmacopeia brasileira de plantas medicinais, e também com base tudo nisso na estratégia da OMS aí, que tem dado suporte e apoio para que essa política possa estar sendo disseminada no Brasil para todos os municípios. Lembrando que em 2006, quando foi aprovada a política, nós tínhamos apenas 5 práticas integrativas e hoje nós temos aí 28 práticas. E o total de práticas integrativas e complementares disponíveis no mundo é 86. Então, com base nisso, o uso das plantas medicinais constitui um recurso terapêutico tradicional de ampla aceitação, utilizado por cerca de 80% da população mundial. Estima-se que, ao nível global, cerca de 25 mil espécies vegetais encontram aplicações terapêuticas diversas descritas na medicina popular. Para muitas comunidades autóctones e grupos étnicos, em especial dos países em desenvolvimento, as espécies vegetais bioativas podem representar uma única alternativa de tratamento disponível. Isso é verdade que eu percorri já várias comunidades tradicionais de Mato Grosso e esse número chega a 90%, 95% em Mato Grosso, do uso, né, de plantas medicinais para o tratamento e a prevenção de muitas doenças. A fitoterapia é uma terapia do uso das plantas e é muito antiga, utilizada aí pela humanidade. Não é apenas uma cultura de moda. A prática da fitoterapia remonta a cerca de 8.500 a.C. e encontra-se alicerçada no conhecimento popular,
que é o conhecimento que a gente chama de etnobotânico, e com base na etnobotânica, a gente tem aí a possibilidade de selecionar com muito mais eficácia as plantas para os testes farmacológicos pré-clínicos e clínicos, garantindo a sua cientificidade, que é o que a gente chama de etnofarmacologia. A fitoterapia é uma terapêutica racional, eficaz e econômica. E todos os municípios do Brasil já deveria ter a inserção dessa política nos seus municípios, porque agora, neste período, seria um período aí muito propício para que a gente pudéssemos aí disponibilizar muitos fitoterápicos. Conforme consta na própria Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares, no Programa Nacional de Plantas Medicinais e Fitoterápicos do Ministério da Saúde, os produtos gerados aí para o uso na fitoterapia são plantas medicinais in natura, plantas medicinais seca, que é a chamada droga vegetal, medicamentos fitoterápicos, que podem ser produzidos em farmácias vivas, conforme a aprovação do Ministério da Saúde pela Portaria 886, de 2010, e também pode ser manipulado em farmácia de manipulação pública, privada e também adquirido em farmácias e drogarias, conforme registros aí pelos laboratórios farmacêuticos. Além disso, também existem aí a possibilidade do registro de muitos medicamentos tradicionais fitoterápicos que podem ser registrados pelos laboratórios sem a necessidade de ensaios pré-clínicos e clínicos. E por que as plantas medicinais são importantes? Então, eu fiz aqui uma síntese bem resumida da importância das plantas medicinais. As plantas medicinais, elas composta por duas classes de metabólitos, os chamados metabólitos primários e os secundários, que também são chamados metabólitos essenciais. Os metabólitos primários, eles são moléculas essenciais para o crescimento e desenvolvimento da planta, e fazem parte dele o carboidrato, a proteína, o lipídio, os ácidos nucleicos, hormônios, que são fundamentais para que a planta seja germinada e ela cresça e se desenvolva. Porém, os metabólitos secundários, que são moléculas que não são essenciais para o crescimento e desenvolvimento da planta, mas que diretamente ela utiliza para a sua proteção contra os predadores, contra os insetos, as pragas, e até contra nós mesmos, né, são fundamentais para o nosso corpo humano, para o tratamento de muitas doenças. Esses metabólitos essenciais, eles são provindos aí de 3 grandes grupos. São os grupos dos terpenos, que é originado aí da via do piruvato, os compostos fenólicos, que é originado da via do mevalonato, e os alcaloides da via do ácido chiquímico. Cada classe dessa, né, vocês podem observar aí, os terpenos, existem mais de 11.000 tipos de terpenos que já foram identificados. Estão entre as várias classes aí de saponinas, esteroides, carotenoides, e tem ação aí antimicrobiana, antisséptica, anti-inflamatória e antipirética. O grupo dos fenólicos são mais de 8.000 classes identificadas dentre os flavonoides, taninos, ácidos fenólicos e as cumarinas, e que, particularmente, cada classe dessa tem a sua afinidade para um grupo de doença. Os compostos fenólicos são mais utilizados como antimicrobiano, antialergênicos, efeitos antidepressivos e neuroprotetores. E os alcaloides, que é uma classe pequena, porém muito importante, tem ação anestésica, antimalárica, antitumoral, antiespasmódica, depressores do sistema nervoso central. Então, com base nisso, nós já podemos ver quanto é importante o estudo, né, e o desenvolvimento das plantas medicinais. E, ao meu ver, né, com base nessa grande pandemia, o Brasil, por ser um dos países mais ricos
em biodiversidade poderia estar anos-luz aí à frente das pesquisas para que nós fôssemos o país primeiro aí a lançar um fitoterápico aí contra essa pandemia. Os sintomas mais comuns do Covid-19 são febre, cansaço, tosse seca, e alguns pacientes podem apresentar congestão nasal, conjuntivite, muitas dores de cabeça, garganta, dor no corpo, diarreia, perda do paladar e olfato, erupções na pele. E esses sintomas geralmente podem ser leves ou gradual, aumentando gradativamente. Algumas pessoas são infectadas, mas também não apresentam sintomas ou apresentam sintomas muito leves e muitos nem sabem que teve a doença. Então, com base nisso, as plantas medicinais podem ser, sim, utilizadas como um grande coadjuvante aí no autocuidado do Covid-19. Eu fiz uma pesquisa aqui no banco de dados da PubMed, que é um banco de dados onde abriga mais de 250 mil revistas no mundo inteiro, e eu coloquei artigos científicos publicados no PubMed relacionado a plantas medicinais e Covid-19. E apareceram 7 artigos publicados agora em 2020. Eu vou falar brevemente de alguns deles, tá? Que são aí importantes para a pesquisa e o desenvolvimento desse trabalho. Um dos artigos que me chamou a atenção são um artigo de um grupo de nigeriano que selecionou aí uma boa parte de plantas da África ricas em alcaloides e terpenos, através aí de uma triagem em sílico, que é com base em análise computacional, aonde eles observaram aí que a protease conservada do tipo 3-quimotripsina, que é uma enzima que controla a replicação do coronavírus, é um alvo promissor para o combate da infecção por coronavírus. E este estudo aponta alguns alcaloides e terpenos derivados de plantas africanas com potenciais inibidoras do Covid, usado nessa abordagem. E aí, eles colocam aí, né, que foram testadas várias moléculas de alcaloides e terpenos contra essa enzima, que é utilizada aí no controle da replicação do vírus, com resultados, assim, muito promissores. Aqui no link, embaixo do título, tem o link do artigo completo. No entanto, são necessárias análises experimentais adicionais para desenvolver essas possíveis derivações em agentes terapêuticos naturais anti-Covid para combater a pandemia. Lembrando que essa pesquisa, ela seleciona os alcaloides, né, e os terpenos, que são uma classe gigante aí de compostos contida em várias plantas, e a partir dessa seleção ainda tem que ser realizados ensaios pré-clínicos e clínicos. Esse outro artigo aqui também fazendo aí a análise de plantas medicinais aí contra essa enzima, né? Estudo recente revela a sequência genômica é muito semelhante ao do coronavírus. Portanto, aqui analisamos a sequência dessa enzima, construímos um modelo de homologia 3D e as rastreamos contra o banco de dados de mais de 30 mil plantas medicinais com potencial ação antiviral, tá? Então, o mundo está voltado para as pesquisas aí com plantas medicinais, e eu não tenho dúvida que as plantas medicinais podem sim ser a grande solução aí para essa pandemia. Dentre esses bancos de dados, eu selecionei algumas plantas que tiveram resultados satisfatórios, e eu coloquei aqui, né, para mostrar, né, para vocês. Dentre as plantas aí, a maioria são plantas europeias e algumas conhecidas nossas aí, como a hortelã do campo, que é inclusive uma planta nativa do Mato Grosso, tá? Ação muito forte antiviral. O feijão, né? Vamos comer feijão.
Tem pessoas que não gostam do feijão, mas o feijão tem um efeito muito benéfico aí para contra o vírus e aumento da imunidade. O chá verde, o alcaçuz e o amaranto, né? Então, são plantas aí que podem ser ricas em compostos, né? Contra as doenças virais, tá? Não contra o Covid, tá? Mas contra as doenças virais e também na ajuda aí na imunidade. Eu peguei a planta hortelã do campo para ver as pesquisas que tem dela nos artigos aí publicados no PubMed, né? E não tem muitas pesquisas ainda, mas o ácido rosmarínico e o seu éter metílico, componente antimicrobiano dessa planta, teve uma ação aí, né, contra vários micro-organismos com efeito aí satisfatório antimicrobiano, né, e que enfatiza aí como uma potente fonte de agente antimicrobiano quanto à resistência de antibióticos com o aumento aí da resistência de antibiótico. Lembrando que ela pode também ter ação antiviral. Essa outra pesquisa, que também achei muito interessante, falando aí as medidas emergentes. A gente sabe que para a prevenção aí da contaminação, é preciso estar com a máscara. Por quê? Porque o vírus ele é transmitido aí pelas gotículas, se a gente espirra, conversa. Então, uma das contenções aí do vírus é a higienização das mãos e a contenção aí das gotículas de saliva, de espirro, né? E essa pesquisa, eles estão estudando, selecionar algumas plantas aí para desenvolver com eficiência máscaras com nanofibras, para que a própria máscara possa já inibir o vírus e a replicação dele. Porque a máscara, se a gente não cuidar, não lavar ela pode também ser uma fonte de contaminação. Então, é uma das alternativas aí que está sendo veiculada, tá? As plantas aí que são utilizadas como ação antiviral nessas nanofibras são essas aqui, né? Algumas plantas aí, eu tenho aqui, inclusive, no meu quintal, Púnica granato, né? A erva de Santa Luzia, que é a Euphorbia granulata, o alho sativo, que está aí na nossa cozinha, Sinara, que é o alcachofra, Vitex, Agnus castus, enfim, algumas delas aí a gente tem ela disponível nos quintais cultivados no Brasil. Então, o que eu recomendo de fitoterapia no autocuidado contra a Covid-19? Como nós vimos, o nosso sistema imunológico é o mais comprometido, é o mais afetado nessa pandemia, né, com os sintomas, né, desse vírus. Então, a melhor opção é utilizar aí, né, a fitoterapia para o aumento da imunidade. Porque se nós temos o nosso sistema imunológico protegido, o próprio sistema imunológico vai estar combatendo aí os sintomas, os sinais, né, os vírus, os vários efeitos aí agressores para o nosso organismo. Então, dentre as plantas medicinais identificadas aí, disponível no PubMed, nós temos aí 256 artigos publicados de plantas medicinais com efeito benéfico aí no sistema imunológico. Eu vou falar aqui algumas plantas que nós temos disponível aí no mercado farmacêutico, que vocês podem estar tendo acesso aí através das prescrições, né, e que podem estar sendo adquiridas em farmácias e drogarias e farmácias de manipulação. Uma delas é a Uncaria tomentosa, que é uma planta peruana, mas que também nós temos no Brasil, nativa do Brasil também. Ela é uma planta aí que estimula o sistema imunológico, tem ação antibacteriana, antifúngica, antiviral,
anti-inflamatória, antioxidante e antiagregante plaquetária. A outra espécie é a Pilargomínio, que é do medicamento aí Caloba, que já é prescrito, inclusive, pelos pediatras, melhora o sistema de defesa e auxilia no tratamento de doenças respiratórias e atividade antimicrobiana. Uma outra planta, que é uma planta europeia, que já existe também os fitoterápicos, é a equinácea, uma planta excelente para como imunomoduladora, combate às infecções do trato respiratório, atividade antiviral, antibacteriana, combate o processo inflamatório e tem ação antioxidante. Uma outra planta também que nós não podemos deixar de falar é a curcuma longa, o açafrão da terra, uma planta nativa do Brasil, tem ação antitumoral, antioxidante, anti-inflamatória e antimicrobiana. Também pode combater aí, né, os vírus, bactérias. Aqui eu coloquei essa imagem que eu tirei de um artigo, até esqueci de colocar aqui o link do artigo, mas para mostrar aí a ação da curcumina, que é um dos marcadores dessa planta, que tem ação aí já identificada aí em vários compostos, aí, em várias moléculas do nosso organismo, inclusive ação neuroprotetora, né, nos neurotransmissores. E também é uma planta que tem disponível aí para a prescrição, né, e utilização. Uma outra planta também que está disponível no mercado farmacêutico é a Berberis vulgaris, não é uma planta brasileira, mas que tem uma ação anti-inflamatória e imunomoduladora excelente. Aqui um artigo da equinácea, né, com ação antiviral, inclusive. E aqui o próprio açafrão, o açafrão verdadeiro, porque o açafrão curcuma longa não é o açafrão verdadeiro, né? Então, aqui também nós temos efeitos benéficos dele aí contra o sistema imunológico. E aqui um artigo falando das atividades imunomoduladoras de neutrófilos nos compostos naturais, presente aí nos compostos naturais de organos sulfurados. Dentre eles aí, né, a ação deles demonstra que certos compostos organos sulfurados podem ativar a atividade funcional dos neutrófilos e podem servir como modificadores da resposta biológica, aumentando as funções dos fagócitos. E aqui, uma planta que eu não poderia deixar de falar dela, que é para mim a mais importante para a ativação aí do sistema imunológico, que é o alho, né? O alho tem aí seus diversos compostos aí ativos, alicina, alina, sulfeto de diatil, sulfeto de dialil, trisulfeto de dialil, a atividade antioxidante, anti-inflamatória, antibacteriana, antifúngica, imunomoduladora, protetora cardiovascular, anticâncer, hepatoprotetora, protetor do sistema digestivo, antidiabética, antiobesidade, neuroprotetor e renal. Isso tudo encontra-se nesse artigo. No geral, o alho é uma excelente fonte natural de compostos bioativos, contendo enxofre e tem aplicações promissoras no desenvolvimento de alimentos funcionais ou nutracêuticos para a prevenção do manejo de certas doenças. E aqui, eu fiz uma pesquisa o ano passado, em vários artigos, colocando as ações farmacológicas do alho. Então, ela é utilizada aí com grande eficácia na ação antioxidante, atividade imunomoduladora, antivermífuga, antidiabética, neuroprotetor, usado no alimento, né, com ação funcional, atividade anticarcinogênica, antihipertensiva e antitrombótica, e antimicrobiana, ou seja, contra vírus, bactérias, fungos e os protozoários. E ele está, né, pode ser utilizado aí disponível aí no mercado farmacêutico, mas também eu tenho experiência das minhas pesquisas etnobotânicas. O alho pode ser utilizado também in natura, como se fosse um comprimido, engolindo ele diariamente. E aí eu fiz uma pesquisa ampla aí da dose diária do alho para cada idade, tá? Está disponível aí para que vocês possam fazer uso.
eu tenho experiência prática do uso do alho em várias pessoas que você pode estar engolindo o alho com coriza, que dentro de poucas horas a coriza diminui, tá? Então, é muito boa, com aplicação aí em várias pessoas. Quem quiser também pode estar adquirindo em forma de cápsula, em forma da indústria farmacêutica. Não adianta utilizar o alho na comida, só fazendo essa ressalva, porque com o calor, ele perde aí, quebra a ação aí da lisina, que é o composto ativo marcador do alho. Então, o importante é utilizar ela in natura, né, ou na forma de cápsula ou comprimido. Então, o que eu tinha para falar a respeito da fitoterapia, né, bem rapidamente, bem resumidamente, né, se a gente fosse falar aqui de várias plantas que poderia estar sendo utilizada, eu falaria, né, o dia todo, e gostaria só de fazer um alerta que no dia a dia, né, vocês podem estar utilizando aí várias plantas aí com atividade antioxidante. A gente tem aí a gama de flavonoides presentes nas plantas, terpenos, né, que podem estar contribuindo aí com a sua saúde. Então, eu não fico sem o chá. Nos meus cursos que eu ministro, eu recomendo, inclusive, a implantação do jardim medicinal, porque você tem, além de ter o contato com a planta, você também pode estar fazendo o preparo do seu chá natural, in natura. Eu coloquei aqui algumas plantas que eu tenho no meu jardim, né? A Lípia sidoide, que é uma planta excelente aí com ação antisséptica, né? Inclusive poderia estar sendo produzida em muitas farmácias vivas do Brasil, né? Com ação antisséptica para disponibilização aí nos serviços de saúde, tá? Enfim, muitas outras plantas aqui, até a estévia, eu tenho ela aqui no meu jardim, e que pode ser, né, utilizada aí com maestria em várias, né, enfermidades aí, né? Então, assim, a gente deixa aí o recado, né, para que os municípios, os profissionais de saúde que trabalham aí, possam brigar por essa ampliação aí, esse fomento na ampliação aí das farmácias vivas pelo Brasil. Muito obrigada, e me coloco aí, né, à disposição aí das perguntas. Eu quero agradecer a participação de todos aqui na sala de bate-papo, né? Eu responder algumas perguntas. A Alessandra pergunta aí, né, sobre as crianças que não gostam, né, de usar o chá. Eu recomendo aí, né, que você possa fazer uma atividade, uma dinâmica com eles aí, fazendo com que eles ajudem você a implantar o seu jardim, e aí pedir para eles fazerem o seu chazinho, e assim motivando eles a estar tendo um gosto pelas plantas, tá? E também, aos pouquinhos, eles vão tendo gosto em estar utilizando o chá. Você pode adoçar ele com mel, com açúcar mascavo, demerara, né, para ser mais saudável. Lembrando que a criança abaixo de 2 anos, a Sociedade Brasileira de Pediatria não recomenda o mel. Mas a criança pode ser utilizado na papinha, o alho amassado, ele come nem percebe. Quando ele percebe, já acabou, tá? Então, a gente precisa de utilizar algumas estratégias aí para que, né, a gente possa estar introduzindo a fitoterapia aí para pessoas. É uma das preocupações nossas, né, dos pesquisadores aí do trabalho de etnobotânica, a perda do conhecimento. Então, a gente precisa estar levando aí, introduzindo, né, esse conhecimento das plantas aí para as pessoas jovens, né? Então, eu fico muito feliz quando uma criança tem interesse em plantas, e se o adulto não tem, a criança não vai ter. Então, o adulto precisa redescobrir, né, e de estar fazendo a introdução dessa terapia aí na sua casa, no seu dia a dia, porque tem muitos benefícios, não só como chá, mas na alimentação também.
né? Eu ministro vários cursos, vocês podem entrar aí depois e ver aí o acesso. Eu recomendo 3 xícaras de chá ao dia, né? E você vai ver que você vai ter outra disposição, né? Melhora a memória, melhora a pele, tá? Então, as plantas têm um poder, assim, muito gratificante para a população. Deixa eu ver aqui mais alguma pergunta. A estévia pode ser utilizada, sim, sem risco de toxicidade. Eu tenho ela aqui, que eu peguei do meu jardim, tá? Ela pode ser utilizada no chá para adoçar, certo? Essa planta aqui, ela veio do Paraná em 2014 e eu distribuí muda dela, eu perdi minha muda, voltei, e assim, as trocas das mudas é uma terapia também, tá? Você implantar o jardim é uma terapia e é muito bom, é muito gratificante. Eu recomendo todos a implantarem. Qualquer dúvida, né, sobre qual planta utilizar, a forma correta, pode estar mandando mensagem aí no meu e-mail, no meu WhatsApp, que eu terei a maior satisfação em te informar e te orientar, tá? A Tássia pergunta do uso da pimenta preta, né? Piper nigrum. Nas prescrições, eu tenho prescrito o açafrão, curcuma longa com piper nigrum, porque melhora a biodisponibilidade, melhora a absorção do açafrão, tá? Vamos ver o que mais pergunta. Amora. O chá da amora também é rico em fito-hormônio, pode ser utilizado, sim, para a menopausa, tá? Para o calor da menopausa, além de outros benefícios que a amora tem, tá? O programa Fitoviva, que faz parte aí da política municipal das PICs em Cuiabá, foi o programa que eu implantei em 2004, eu que criei esse nome, e foi aprovado através de decreto pelo secretário de Saúde, Luiz Soares, na época. Nós fizemos, o meu sonho era fazer lá a farmácia viva, porém, pela indisponibilidade de recursos, não foi possível, mas mesmo assim eu trabalhei lá durante 8 anos e nós desenvolvemos vários cursos de formação de multiplicadores, fizemos a implantação de 10 hortas medicinais nas unidades de saúde, e hoje o programa se encontra dentro do Horto Florestal, junto com as outras PICs, porém, não vejo muitos avanços na área da fitoterapia, né? Eu acho que os gestores precisam de centrar forças no desenvolvimento da fitoterapia, como das outras práticas importantíssimas, todas são importantes, né? A fitoterapia, onde eu atuo, né? Lógico que eu vou puxar mais sardinha, mas as outras todas são importantes, super recomendo, e eu falo para vocês que a implantação das práticas integrativas e complementares, ela precisa de ter mais vontade política, né? Não é falta de recurso, não é falta de regulamentação das leis, é falta de vontade política mesmo. Se o gestor entrar e não quiser implantar, ele não vai implantar, né? Eu estou aqui em Juína, né? Gostaria de ter implantado aqui, né? Eu me sinto ociosa, eu já falei isso para a secretária de saúde, para o prefeito, né? Que nós poderíamos estar aqui produzindo e mandando para o Mato Grosso inteiro, né? Inclusive, eu auxiliei eu fui relatora da Política Nacional de Práticas Integrativas, da Política Nacional de Plantas Medicinais e Fitoterápicos de Mato Grosso, e ela está parada, né? Então, eu deixo aí o meu recado para que o governo do estado possa olhar com os bons olhos aí para essa política e que implante aí um laboratório de fitoterápico, né, com apoio aí dos outros estados, porque a gente possa estar comercializando para os outros municípios e fazer, né,
uma parceria para que a gente possa disponibilizar e usufruir da nossa rica biodiversidade, tá? O boldo, gente, ontem eu recebi novamente, eu já recebi várias vezes, vários links do boldo, tá? O boldo, ele, assim como todas as plantas, ele tem alcaloide, os flavonoides, né? Riquíssimo em flavonoide, porém, não tem nenhuma ação antiviral. O boldo não tem nenhuma ação antiviral. Não existe estudo que comprove ação antiviral para o boldo. O boldo tem excelente ação digestiva, antioxidante, porém não tem ação antiviral, tá? A Oropronobis, eu tenho também na minha casa, super recomendo. É uma planta muito rica em proteínas e que pode ser utilizada para o uso aí na alimentação, inclusive, tá? Você pode fazer ela na salada, pode comer in natura, certo? Rica em triptofano, ferro, pode ser batido na vitamina, né? Pode fazer a pedra de gelo com ela e jogar na vitamina, pode fazer farofa, né? E, enfim, é uma potente ação aí contra, né, a favor da imunidade aí, do aumento da imunidade. O chamate, eu tenho um post, depois vocês entram no meu site que vai estar tudo lá, www.institutoisa.com.br. Eu fiz as recomendações dos chás para uso matutino, os chás para uso após o almoço e os chás para a noite. É importante a gente saber o uso do chá adequado para cada hora do dia. Por quê? Porque alguns chás são estimulantes. Então, se você vai tomar à noite, você vai ficar sem sono, né? Então, o chamate, além dele ser uma planta aí rica em cafeína, estimulante, queima as calorias, tá? E é muito boa. Pode ser utilizada assim, inclusive com ação termogênica. Essa planta que eu estou com ela é a Oropronobis, que eu peguei aqui, tá? Oropronobis é uma planta de fácil cultivo, qualquer um pode ter em casa, você pode pegar, comprar num viveiro ou pegar em algum vizinho, né? A importância de você ter um jardim medicinal é isso aqui, ó, a rica diversidade de plantas que você tem, tá? Eu tenho essa aqui que é a vinca, ela é uma planta tóxica para uso interno, mas foi dela que foi extraído os 2 alcaloides aí, vincristina e vinbrastina, para a leucemia, tá? Porém, as folhas dela é contra o vírus do herpes, tá? Você pode fazer um macerado e quando sair a bolinha, você utilizar no herpes, tá? Durante essa pandemia, eu recomendo aí as plantas que eu falei, que são plantas seguras, né? É muito importante. Eu sempre trabalhei com o uso seguro e racional das plantas medicinais, tá? Se você quer a indicação de uma planta, você precisa ter a orientação de um profissional, né, da área. É importante você utilizar plantas que vai te aumentar a sua imunidade, tem ação antioxidante. Por isso, o chás você pode usar o chá de camomila, o chá de erva cidreira, o chá de calêndula, erva doce, o gengibre, todos eles têm ação antioxidante, dependendo da hora do dia, né? Lembrando que algumas pessoas têm algum problema que não pode, tem algumas contraindicações, porque a planta, gente, é um medicamento, né? A planta é uma molécula ativa, várias moléculas ativas. A planta medicinal, ela não é considerada medicamento por conta da legislação, mas se eu faço o chá é molécula pura que eu tenho, tá? Então, é muito importante a gente ter cautela, sim, nos usos. O alho, por exemplo, o alho é uma planta que eu super recomendo, porém, tem pessoas que não têm tem alguns inconvenientes com o uso do alho, tá? Então, é muito importante. A planta para herpes que eu falei é a Maria Sem Vergonha ou
vinca, que a gente chama, tá? Maria Sem Vergonha é a vinca, a Catharanthus roseo. O nome científico é Catharanthus roseo, tá? Não, lembrando que ela não pode ser usada internamente, o chá. Somente uso local, né? Preparando uma tintura com o sumo da folha e aplicando no local assim que sai a bolha do herpes, tá? Existem os métodos corretos e adequados do preparo do chá, tá? É muito importante essa pergunta. Também eu dou, no meu primeiro curso, no curso básico, né, essas orientações. A forma de infusão é preparada jogando a água quente sobre a xícara, tá? Eu pego a parte da planta, coloco na xícara e jogo água quente. Isso é o método de infusão. Quais plantas eu posso fazer por esse método? Todas as plantas com partes moles, tá? A planta por decocção, são plantas com partes duras, raízes, caules, sementes. Eu preciso colocar a planta na vasilha e levar ao fogo para ferver, tá? E aí a gente tem algumas plantas que podem ser preparadas em forma de maceração na água, tá? Xarope. Então, é importante, sim, fazer o preparo correto, porque é o preparo correto que vai me garantir o efeito adequado da planta, tá? O açafrão é riquíssimo, né? Ele tem ação aí neuroprotetor, anti-inflamatório para dores articulares, importantíssimo. Aí você pode pegar... me manda um WhatsApp que eu te mando para você mais informações sobre o açafrão. Quem que é que está perguntando? Rosines, tá? Pode me mandar aí o meu telefone. Vou pôr aqui no chat. Que maravilha de perguntas, bastante participação aí, tá? O alecrim, gente, olha, o alecrim é a planta da alegria, tá? O alecrim, além dele também aumentar, tem um potente aumento aí da imunidade, ele melhora a memória, tá? E ele tem um segredinho aí que eu vou ensinar, mas você tem que entrar em contato comigo. Você pode fazer o uso dele, só de você cheirar o aroma do alecrim, né? O óleo essencial do alecrim, que você pode comprar, né? Lembrando que os óleos essenciais tem muitos óleos com muitas misturas, é importante usar o óleo puro, tá? E não é todas as marcas que são puras. E aí, só de você cheirar ele, você estimula, né, o sistema nervoso central e melhora a memória. Estudos científicos comprovam isso, tá? O que mais? Como podemos agendar um curso com os profissionais dos NACs aqui no Amazonas? Muito bom. A gente, inclusive, pode fazer um curso, né, pela internet, pela plataforma Zoom. É só você entrar em contato comigo que a gente organiza um grupo fechado de curso para os profissionais aí do Amazonas. Será um grande prazer a gente poder contribuir aí com vocês nesse momento tão delicado, tá? A gente pode implantar as hortas medicinais, os jardins medicinais, as hortas terapêuticas aí nas unidades de saúde. A doutora Henriqueta, que é uma amiga e parceira minha, né, ela é médica do Sistema Único de Saúde lá em Vitória, e ela tem um trabalho lá magnífico com as hortas terapêuticas em unidades de saúde, tá? Então, é um trabalho que é muito barato e acessível aí à população, já que os gestores não têm sensibilidade para implantar a farmácia viva em si, porque acha caro, né? Mas o custo-benefício é muito irrisório. A gente pode implantar a planta in natura e os profissionais, inclusive, prescrever a planta in natura, né? Em último caso, né? O ideal é o fitoterápico, mas por exemplo, uma tintura, a gente tem estudos de fitoeconomia. A tintura é o álcool e a planta, gente. Então, poderia estar sendo implantado em vários municípios do Brasil, isso, tá? Um frasco de tintura, o mais caro é o frasco, né? Então, não sai nem R$2. Então, a gente precisa disseminar isso pelo Brasil e fazer com que os
os gestores aí se sensibilizem e implante os seus programas aí nos seus municípios. Eu sempre eu ministro curso desde 2003, presencial, e agora com essa pandemia me deu um insight e eu criei os cursos aí online. Inclusive, eu tenho um curso começando hoje de fitoterapia avançada pelo WhatsApp e pela plataforma Zoom, né? E também daqui uma semana eu vou estar lançando pelo meu site, pela plataforma Hotmart, que é uma plataforma excelente aí para que vocês possam estar tendo acesso, tá? Os profissionais habilitados ao chá para insônia, existem vários, é preciso saber cada caso, tá? Mas o de primeira mão aí pode ser utilizado o chá da erva cidreira. E tem também o mulungu, tá? Você pode comprar o mulungu com a passiflora na farmácia. O óleo de copaíba, ele foi uma das plantas, Francisco pergunta, o óleo de copaíba ele foi recomendado na minha pesquisa de doutorado aqui na região para 68 doenças, enfermidades, pode ser utilizado in natura, né? A única forma que ele tem de uso. Porém, é importante lembrar que existem muitas misturas aí, é importante ter a origem, né, segura da aquisição do óleo. E tem ação antimicrobiana, anti-inflamatória, tem várias ações, tá? Os profissionais habilitados a prescreverem médicos, farmacêuticos. O farmacêutico ele não pode prescrever aquilo que é de orientação médica, de prescrição médica, mas, inclusive, eu sou farmacêutica clínica e prescrevo bastante fitoterápico. Por quê? Porque existem mais de 300 plantas que podem ser prescritas para manipulação, que não tem disponível na indústria farmacêutica, tá? Então, é importante o farmacêutico se capacitar para atuar nesse nicho aí de mercado. O enfermeiro, ele pode prescrever somente dentro do protocolo nas unidades de saúde. O nutricionista pode prescrever somente aquilo que é relacionado a nutracêutico, a nutrição, né? Deixa eu ver o que mais. Podem entrar em contato aí, que eu vou ter o maior prazer em estar disponibilizando aí as informações, os cursos, né? Eu comecei agora em fevereiro o primeiro curso, já estou no 4º curso, gente do Brasil inteiro. Eu abri um curso aí, joguei na Sociedade Brasileira de Farmacognosia, de farmácia clínica, e eu tive aí um acesso enorme de pessoas de alto nível, né? E o curso eu disponibilizo ele desde a pessoa não alfabetizada até a pessoa, né, de alto gabarito, porque eu sei que as plantas medicinais tem, inclusive, várias alunas minhas aí na sala. Muito bem, Graciela, obrigada, Graciela. A Liz está aí, né? Várias alunas minhas presentes aqui, porque eu joguei o link lá nos cursos, né? Então, é muito importante você, aqui, ó, Aurice, né? Muito obrigada, tá? Por vocês estarem prestigiando aí meu trabalho. O dentista, isso mesmo, o dentista pode prescrever muito, né? Algumas plantas relacionadas à odontologia, tá? Muito obrigada, Graciela, por recomendar a Aurice. E uma vez as dificuldades dos gestores como envolver a comunidade no cultivo de quintais medicinais, isso mesmo. Então, se a gente não tem facilidade de estar tendo o apoio dos gestores, vamos envolver, sim, a comunidade na implantação aí dos jardins medicinais. Eu estou com um projeto que eu submeti para lançar um festival de quintais medicinais. Nesse projeto, a proposta é lançar o curso para capacitar as pessoas que têm interesse, pessoas da comunidade, e premiar aquela que implantar o melhor jardim, tá? Então, eu acredito muito no jardim medicinal, porque ele é uma fonte aí natural, fácil, barata, né?
E o jardim, gente, ele tem um benefício não só interno, mas tem um benefício externo para a mente, para a beleza, tá? Para o humor, tá? Então, assim, eu falo de experiência. Eu, desde que comecei a trabalhar com plantas medicinais em 2003, eu nunca mais fiquei sem as minhas plantas. Essa aqui, ó, é a planta da história do Mato Grosso, né? É uma das espécies de pecacuanha. Ela me acompanha desde 2006, tá? Então, a gente tem várias outras plantas. Essa espécie aqui também, ó, é uma planta já existente aí na indústria farmacêutica, chama Agnus castus, é uma planta aí excelente aí como fito-hormônio na TPM, tá? Então, é isso, né? Na fertilidade, melhora a fertilidade, aumenta a imunidade, é uma das plantas que está naquele artigo lá, das plantas que aumenta a imunidade. Então, são muitas plantas que podem estar sendo utilizadas aí no seu dia a dia. Aqui eu tenho o anador, que é a planta Justiça pectoralis, a terramicina, tá? Que é um excelente antibiótico. Aqui o boldo miúdo, boldo chinês. Aqui nós temos o manjericão miúdo. Uma outra espécie aqui maravilhosa que não pode faltar no seu jardim é a Fredericea chica, Arabídea chica ou Crajiru pariri, tá? Excelente planta aí, antimicrobiana. Enfim, né? A gente tem muitas aqui, a folha da fortuna. Eu não vou falar os benefícios de cada uma. E eu tenho também aqui, ó, a planta. Não, essa aqui não. Essa daqui é a alfavaca. Mas eu tenho aqui a erva baleeira, tá? Que é uma excelente planta aí para dores articulares. Pode ser preparado o óleo medicado e também não é essa. Se perdeu aqui no meio. E também uso em forma de chá, tá? Não sei onde que ela foi parar. Eu tirei um galinho porque eu plantei ela agora, recente. Enfim, a gente tem uma opção enorme, né, de plantas que nós podemos estar aplicando aí no dia a dia e tendo aí muitos efeitos promissores aí na nossa saúde, tá? Nos cursos que eu ministro, eu falo justamente desde a identificação das plantas, porque tem muitas confusões, até o uso, né, de cada planta para algumas terapêuticas, né? Então, a gente dá a ação farmacológica com base científica, né, e popular, mas eu sempre mostro as plantas, os artigos publicados, né, para que todos possam estar tendo o uso seguro. Aqui, ó, a erva baleeira. A erva baleeira. Deixa eu ver o que mais. A Elci, obrigado, Elci, né? A Elci está também aí, a coordenadora lá das PICs, né? Da Secretaria de Saúde do Estado. Muito obrigado pelo convite, né? Eu fico muito feliz. Sempre que sou convidada, eu não sei, mesmo há tantas atividades, eu não sei falar não, né? E a gente está aí na missão de expandir aí o conhecimento e poder contribuir na ciência, né, com as pessoas em vários níveis. Professora, a Alessandra fez uma pergunta interessante, perguntando se tem alguma planta recomendada para dengue, considerando que estamos com números crescentes no estado. Sim. A dengue, nós temos várias opções aí de plantas que podem ser utilizadas tanto para repelente como repelente, tá? Eu ensino, inclusive, fazer o repelente natural, artesanal. Inclusive, o óleo de copaíba é uma das plantas repelente, inclusive larvicida também. Pode ser utilizada 10 ml em 100 ml de 10 ml do óleo em 100 ml de creme corporal, homogeneizar e aplicar na pele.
após o teste de alergia, tá? Para uso interno, o chá de melão de São Caetano, né, para tirar as dores articulares, e também pode ser feito aí os repelentes borrifadores aí no álcool com cravo e a capim citronela, tá? São excelentes alternativas para a prevenção aí da dengue e também a repelir aí o mosquito. E aí, aumentar o sistema imunológico, né? Todos esses chás que eu falei têm um excelente benefício aí no aumento da imunidade, porque aumentando a imunidade, a doença não desenvolve. Maria Antônia, presente aí, obrigada. Tem muitas dicas, né? Se a gente for falar, no qual que está o meu tempo aí, Paulo? À vontade. Então, tem muitas plantas também que pode ser utilizada para queda de cabelo, tá? Deixa eu ver aqui primeiro, o Rafael perguntou. A Lisandra, que está no nome do Rafael. Estou com queda de cabelo, causa por alisamento. Isso. Eu prescrevo algumas plantas que você pode utilizar no seu creme condicionador e com resultados fantásticos. Entre em contato comigo que eu te passo a receita, tá, Lisandra? Para queda de cabelo, N, tá? Pode me mandar um WhatsApp que eu te dou a receitinha aí. São plantas que aumenta e estimula o couro cabeludo, como alecrim, gengibre, tá? Mas tem a quantidade certinha que você pode preparar no seu condicionador de cabelo para queda de cabelo. Fizeram até amizade aqui na sala de bate-papo, olha que legal. Então, pessoal, olha, eu estou à disposição pelo WhatsApp, pelo meu site, tá? É muita informação. Eu atendo mentoria também para o emagrecimento, mentoria motivacional para emagrecimento, com várias recomendações de plantas termogênicas, fitoterápicos, tá? Então, entrem em contato que vocês têm muita coisa aí para aprender. A malária. Sim, a malária, nós temos aí a planta disponível já desde muito tempo, né, que é a losna. A losna, Artemisia absinto, Artemisia annua, que é uma planta aí que pode ser utilizada na malária, além da planta quina mesmo, a quina, né, que pode ser utilizada para tem ação, inclusive, no Plasmodium, tá? Tem muitas outras plantas. 984441077. Viu, N? Então, manda uma mensagem aí no meu WhatsApp que eu te respondo. Obrigado, Tássia, Luciana, Maria Antônia, Lisandra, enfim, muito obrigada a todos, né, Luiz, Graciela, Patrícia, muito obrigado por estarem aqui presente. E a todos os que vão assistir essa aula, né, depois, tem muita gente que não conseguiu estar presente, que é um horário que está todo mundo trabalhando, né, ou em casa, ou aí no serviço de saúde. Então, eu quero agradecer a presença de todos, o interesse, e me coloco aí à disposição aí no e-mail, no WhatsApp, né, para mais dúvidas e mais informações. institutoisa.com.br. Então, as pessoas que quiserem mais contatos, mais dicas, entrem lá. Nosso muito obrigado. O Telesaúde agradece a presença de todos vocês e deixo aberto para você fazer suas últimas considerações. Então, eu quero agradecer, né, na pessoa da Elce aí, da coordenadoria das PICs aí da Secretaria de Estado de Saúde, o convite que me fez para poder participar dessa teleaula, dessa web aula, e falar que eu estou sempre à disposição para ajudar, apesar de estar nessa militância desde 2004, tentando implantar, né, a farmácia viva em Mato Grosso.
sem sucesso. Às vezes eu fico com raiva aí dos gestores, mas eu não me canso, né, de continuar o meu trabalho, que eu considero uma missão, né, na área aí das plantas medicinais, e estou à disposição para, né, os municípios aí do estado de Mato Grosso, do Brasil todo, que quiserem estar, né, implantando o programa de plantas medicinais. Eu tenho uma ampla experiência aí na implantação da fitoterapia no SUS. Eu já auxiliei aí a elaboração e publicação de 5 políticas municipais e uma estadual de plantas medicinais e fitoterápicos. Sei toda a receita do bolo aí para poder implantar com sucesso, com baixo custo, né? E mesmo, né, nessa angústia aí, né, estando subutilizada pelo município de Juína e por Mato Grosso, eu não me canso de reinventar, né? Já que não querem meu trabalho de um jeito, eu vou fazer de outro. E o importante é a gente estar sempre, né, com a autoestima elevada, né, ajudando as pessoas aí a melhorar a sua autoestima e melhorar a sua saúde através da prevenção, que é um dos grandes arsenal aí que as plantas oferecem, né? Não adianta a pessoa já estar com a doença instalada, crônica, para poder fazer o uso da fitoterapia, que não vai resolver, nem o medicamento sintético resolve, né? Então, é muito importante a gente estar prevenindo, né? E nós temos como fazer isso diariamente, como eu falei, né? Como tema da aula, o autocuidado com a fitoterapia. Nós podemos estar prevenindo muitas doenças, né? E melhorando a nossa saúde, potencializando, né, muito o nosso trabalho, tá? Muito obrigado, Paulo, pessoal do Telesaúde de Mato Grosso, né, da UFMT, né, da qual eu sou cria aí, né, aos meus orientadores, professor Domingos Tabajara, professor Germano, né, e a todos os meus formadores, e estou à disposição para quando vocês quiserem novamente, estou aí à disposição. Obrigada.